Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Enquanto os irmãos abrem o texto bíblico, me permitam lhes falar um pouquinho acerca da autoridade que nos norteia, que é somente a Escritura. É um dos marcos da reforma protestante do século XVI, só a Escritura. Só a Escritura. Os homens passam, os homens acertam, os homens erram, os homens se arrependem, os homens voltam atrás, mas a Escritura permanece. Desde que a Escritura foi considerada o centro, isso aconteceu na reforma do século XVI, isso não tem muito a ver com homens, isso foi Deus que fez. Homens foram usados, uns mais, outros menos, mas foi Deus quem fez isso. Desde o século XVI para cá, então, algumas igrejas tidas como reformadas se importam em ler o texto bíblico e esperar no texto bíblico, somente na Escritura, a direção para a sua vida. Então, em um culto reformado, isso é sempre uma prática constante. A palavra é o centro. Nós estamos aqui nessa noite, primeiramente, antes de qualquer outra coisa, para um relacionamento com o Senhor. Nós gostamos muito dessa igreja, nós convivemos com ela, nossos filhos crescem, eu fico feliz de ver meus filhos com seus amigos. Muitos pais viram seus filhos crescer nessa igreja. Nós vamos falar disso até daqui a pouco. Mas mais do que isso, mais do que ser um lugar que é o lugar que meus filhos gostam de estar, minha família gosta de estar, nós estamos neste lugar, e essa igreja está neste lugar há 52 anos, porque ela é um farol para iluminar essas bandas da Zona Sul de São Paulo. E depois, com a chegada das comunicações, ela hoje precisa ser um farol não mais só para a Zona Sul de São Paulo, mas para todo e qualquer homem ou mulher que tiver acesso em qualquer lugar do mundo. E nós já temos isso. Nós temos irmãos nossos que nos assistem pelos canais de mídia em locais muito distantes daqui. América do Norte, África, Ásia, Oceania. Irmãos, só há um sentido em tudo isso, e esse sentido precisa voltar sempre à tona. Nós somos um povo guiado pela palavra de Deus. Nós somos um povo que lê. Agora, quando nós abrimos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós esperamos Deus nos falar pelas Escrituras. E a minha oração é que eu não atrapalhe isso ao expor a palavra, porque a palavra precisa falar com você. Você não pode sair dessa igreja apenas gostando das luzes, gostando da música ou tendo qualquer outra reação. A sua reação deve ser a palavra de Deus. Porque o Senhor fez um longo percurso para estar aqui e lhe receber. E receber como um louvador, como um adorador. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos sempre nessa esperança. Senhor, o que o Senhor tem a me dizer? O que o Senhor quer me falar? E eu quero começar essa exposição dizendo para você que eu sou um admirador deste homem, Paulo, o apóstolo Paulo. Admiro muitos homens nas Escrituras, mas em especial Paulo. Porque há uma verdade nele que se sobressai. Sabe, não é uma teoria. Não é uma teoria. É um homem impactado por um fato base. Chama-se Cristo. É um homem verdadeiramente mudado, transformado e tirado do seu ciclo natural para ser usado no caminho do sofrimento, para falar de alguém que veio para justamente tirar o sofrimento. A vida de Paulo é muito estudada, muito pregada. Há alguns sermões acerca da vida de Paulo que são belíssimos, belíssimos. E nunca o homem vai conseguir falar tanto que chegue ao que foi a vida dele. Porque o mesmo Paulo, em determinado momento, quando ele fala de si, ele diz: eu conheço um homem que foi levado a um lugar que não dá para falar, não dá para descrever. Nesse lugar, Deus falou coisas inefáveis a este homem. Ele estava falando dele mesmo.
A vida de Paulo não foi fácil, mas a vida de Paulo não foi fácil para tornar mais fácil a vida daqueles que conheceriam o Cristo dos pactos, o Cristo Redentor. Eu admiro Paulo, mas Paulo não é nada como pessoa, é um servo só. Porque ele é um servo do Deus Altíssimo. Porque ele é alguém que viveu na vida dele transformação. Ele é alguém que sabe o que é estar andando num caminho e ser tragado para outro caminho. Não só convidado, tomado do caminho que ele estava para um novo caminho. Então, o próprio Paulo pregou as Escrituras, a Igreja Reformada do século XVI salientou isso e escreveu em letras garrafais para o mundo: é a Escritura, só a Escritura, só a Escritura. E obviamente os outros solas da Reforma que acompanharam também: só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus a glória. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós conseguimos entender que a Bíblia, antes de ser lida, deve ser vivida. Você já pensou nisso? Qual é a diferença entre ler a Bíblia e viver a Bíblia? Aqui está um homem que conhecia tudo acerca das Escrituras, mas ele está falando da sua vida. Ele está falando da sua dignidade. Ele está falando da dignidade da vida cristã. Ele está falando da nobreza que é alguém poder se dizer cristão. Eu sei que nos nossos dias nem parece ser algo tão nobre. Os cristãos são chamados de muitas nomenclaturas nos dias atuais. Inclusive, muitos conceitos tentam reduzir inclusive a inteligência dos cristãos. Mal sabem que não há povo mais inteligente do que os cristãos, que conseguiram, apesar da sua fragilidade, apesar da sua humanidade, vislumbrar coisas que vão além do túmulo, vislumbrar coisas que definem moradas eternas. Mal sabem aqueles que batem no cristianismo, que estão falando do povo mais proativo da terra, que estão falando do povo mais capacitado para entender o passado, o presente e o futuro. E tudo isso por quê? Porque eles têm uma Bíblia. Nessa noite, eu quero discorrer um pouco sobre a dignidade ilimitada de alguém que descobre o caminho do Senhor. A dignidade sem limites, inserida simplesmente numa vida chamada de vida cristã. Lendo Paulo, nós vemos algumas coisas na vida dele, coisas que são trazidas a nós para a nossa reflexão. Então eu vou ler o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Meus irmãos, Paulo passou por essa cidade Tessalônica, capital da Ásia Menor da época, na sua segunda viagem missionária. Vocês sabem, Paulo era um missionário itinerante, fez 3 viagens missionárias. Na sua segunda viagem missionária ele passou por aqui. Passou por aqui e começou a pregar nesse lugar, mas o contexto não está aqui na carta aos Tessalonicenses, está no livro de Atos, tanto no capítulo 16 quanto no 17. Mostra que já teve oposição de cara, de início sim. Chegou para pregar o Evangelho e já foi perseguido. E eram muitos os perseguidores. Paulo sofria perseguição dos judeus, que nós sabemos, o perseguiram o tempo inteiro, foram acompanhantes não gratos do ministério de Paulo o tempo inteiro. Mas outros povos também não gostavam da pregação de Paulo, não acompanhavam Paulo, duvidavam de Paulo e muitas vezes até também reagiram de maneira inadequada à pregação de Paulo. Então, lá em Atos 16, está dizendo que quando Paulo esteve aqui, não foi fácil o tempo dele em Tessalônica.
Assim como ele relata no texto que também não foi fácil em Filipos. Eram regiões próximas e de cultura semelhante. E quando Paulo esteve nessas duas cidades, é marcante o seu sofrimento, porque a perseguição não foi só de palavras. O que esse homem está fazendo aqui? Não ouçam o que esse homem está falando. Não. Principalmente em Filipos. Quando o varão macedônico veio no sonho a Paulo e disse, desce e ajuda, e ele desceu, quando ele chegou às margens daquele rio, aonde Lídia estava, quando ele começou a falar do Evangelho Salvador, e Deus abriu o coração de Lídia, e quando Paulo já não estava sozinho com Silvano, Timóteo e talvez outros, mas a Lídia estava com ele, e quando eles andavam pelas ruas de Filipos, e uma jovem adivinhadora, tomada por espíritos imundos, então, naquele momento, quando Paulo interrompe aquele ciclo de morte, de maldição naquela mulher, então vem a perseguição de fato. E então Paulo é encerrado na prisão, depois de sofrer as penas de alguém que tinha invadido o lugar deles e tinha pregado coisas estranhas. Depois da prisão de Paulo, da cadeia tremer na madrugada, do carcereiro se converter por não entender como é que Paulo permanecia na cela com a oportunidade de fugir. A partir da conversão do carcereiro ter levado Paulo à noite na sua casa, da família ser batizada, nós vemos que em cada ato de Paulo parecia um combustível a mais no fogo que ardia nos olhos daqueles que não detestavam a Paulo, detestavam a sua pregação, detestavam a voz que falava ao coração, arrepende-te dos teus pecados. Não era só Paulo, tanto é que ele precisa recorrer à sua cidadania romana em Filipos, então eles o deixam andar e o deixam seguir o seu ministério. Ao longo dessa segunda viagem missionária, Paulo pregou em Tessalônica, e pregar em Tessalônica não era como pregar em Jerusalém, que as pessoas tinham conhecimento de Yahvé, podiam não conhecer a Cristo, não aceitar a Cristo, mas conheciam Yahvé, conheciam a Deus. Pregar em Tessalônica era pregar no jardim da deusa Diana. Era pregar aonde um povo não só adorava a deusa Diana, mas comercializava a deusa Diana. Então plantar uma igreja no terreno do inimigo é diferente de plantar uma igreja onde todos estão ávidos por ouvir a palavra, não que fosse o caso dos judeus, mas em termos de dificuldade, só para pensar. Mas o que é que Paulo diz dos Tessalonicenses? Não no texto que nós lemos, no texto anterior. Ele diz assim, gente, eu, Silvano e Timóteo, queremos dar graças a Deus por vocês, porque aconteceu uma coisa na vida de vocês. Sabe, vocês não só nos ouviram, vocês foram mudados. Vocês não só gostaram da nossa mensagem, vocês deixaram de servir aos ídolos. Vocês não só deixaram de servir aos ídolos, vocês se converteram ao Deus que existe, ao Deus vivo. Vocês só não deixaram Diana. Vocês se aproximaram de Deus. E essa aproximação de Deus fez de vocês um povo muito diferente. Vou dizer, vocês são um modelo para toda a Macedônia e Acaia. Então Paulo está muito feliz, muito agradecido, porque Paulo vê progresso, e é maravilhoso ver progresso na vida do cristão. E então Paulo está animando os Tessalonicenses a continuar essa vida, porque agora eles estão mudados, eles estão diferentes, eles estão adoradores, eles estão trazendo seus filhos à fé, eles estão sendo exemplos. Pessoas da Ásia Menor agora dizem, o que aconteceu com esse povo de Tessalônica? Se converteu. Esse povo de Tessalônica agora é povo do Senhor, mas eles não adoram mais as divindades gregas, eles não seguem mais a mitologia grega, eles não estão mais sob o poder e a influência da cultura helênica. Não, eles se converteram a Deus. E é assim que Paulo escreve a eles então. Por isso Paulo diz, o nosso trabalho não foi em vão. Irmãos, o mesmo Paulo, quando escreve depois aos Coríntios, ele fala um pouquinho sobre isso. Eu não vou pedir para você abrir o texto, mas eu vou ler o texto. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, é ou não é verdade que muitas vezes na nossa vida a gente se vê envolvido em trabalho vão? Não tem trabalho que a gente faz, não tem coisa que a gente faz, não tem pensamento que a gente tem, não tem atitude que a gente tem, que passa um tempinho e a gente pensa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? Pois aqui Paulo está dizendo que no Senhor, quando é no Senhor, irmãos, é para a glória do Senhor. O que ele está querendo dizer é dentro do Senhor, é para Ele. É quando o que eu estou fazendo, qualquer coisa que eu estiver fazendo, quando ela é para o Senhor, nunca será vã. A diferença entre correr o risco de estar em trabalho vão e trabalho não em vão, é você descobrir lá no final para quem que é aquele trabalho. Para quem que é aquilo que você está fazendo. Para quem que é de verdade aquele curso que você fez? Para quem que é de verdade aquela faculdade que você fez? Para quem que é de verdade aquele trabalho que você fez? Ele é para o Senhor ou ele é para você? Bom, aqui está um homem que pôde dizer: quando eu estive entre vocês, vocês bem sabem que a minha estada, a nossa estada, porque está falando da sua equipe, não se tornou infrutífera. E ele está querendo dizer, houve vida. É isso que ele está querendo dizer. Porque a ideia de fruto é vida. Não foi seca, não foi sem sentido. Sabem por quê, irmãos? Porque era para o Senhor. Eu sou novo nessa igreja, 1 ano e meio. Meu Deus, sou muito novo. Muitos eu não conheço ainda, irmãos. Nossa igreja, além de eu ser novo na igreja, a igreja está crescendo e gente nova chegando. Muitos eu não conheço. Mas enquanto eu estava assentado aqui, me ocorria alguma coisa sobre o que é um trabalho não ser vão. É o ensino que os pais entregam aos seus filhos. Um dia alguém me mostrou uma foto aqui no salão social de um ano muito antigo, acho que era 1989. E essa pessoa me mostrou, eu não lembro quem foi, mas essa pessoa me mostrou uns 5 ou 6 bebezinhos que nasceram em 1989. Alguém aqui nasceu em 1989 nessa igreja? Levante sua mão. O Lucas, eu lembro de você, Lucas. Alguém falou de você mesmo. Quem mais? Quem mais? Ok, tem mais. Isso. Tem mais, alguém que nasceu em 1989 e está aqui agora. Ok, mas talvez você não nasceu em 1989, mas eu vou lembrar de 3 ou 4 nomes que andaram pelas UCPs, que andaram pelas escolas bíblicas dominicais desde pequenos. Sim, Danilo, Daniel Pacheco, Cláudio, Mirela, Lucas, Aline, Danielzinho, né? Sabe o que é, pais? O vosso trabalho não foi em vão. E muitos outros que eu não estou citando o nome, até por não saber, me perdoem, me desculpem. Mas é isso. É isso que é a vida não se tornar infrutífera quando é para o Senhor, entende? Quando é para o homem chega um ponto que ele se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Será que vai à frente esse projeto? Quando o projeto é a glória do Senhor, vai. Simplesmente vai. E é isso que Paulo está reforçando aqui. Paulo defendendo, pelo menos eu estou entendendo aqui, uma dignidade do seu ministério. Uma dignidade sem limites de um ministério ousado e aprovado, porque é o que o texto vai dizer para frente. Paulo diz, eu tenho a experiência de não trabalhar em vão. Irmão, eu gostaria muito que você almejasse a experiência de não trabalhar em vão. De colocar diante de Deus os teus sonhos, os teus ideais, porque talvez seja essa a chave de entendimento para o nosso trabalho e para nós não corrermos em vão. Uma outra ideia, no versículo 2, Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Meus irmãos, aqui está um homem
que defende a ideia da ousada confiança. Ele diz, olha, eu estive em Tessalônica e o que me motivou foi a ousada confiança, por isso eu pude estar aí, apesar dos sofrimentos. Irmãos, quando eu penso em confiança, eu preciso pensar em pelo menos 2 casos que a Bíblia mostra. Um caso é no Antigo Testamento, é o de Moisés. No momento em que Moisés se aproxima do Monte Santo e vê um arbusto semelhante a esses que nós temos aqui pegando fogo, até aí não tem nada de errado. Está pegando fogo, está muito seco. Mas ele fica olhando para aquele arbusto e não acaba o fogo. Opa, tem alguma coisa estranha aí. Mas estranho mesmo ficou quando o arbusto falou. E quando aquela voz disse assim, Moisés, não te achega para perto de mim. Não te achega aqui. Esse lugar é muito santo, tira a sandália dos teus pés. Bom, mas aquilo é muito curioso para Moisés. Mas quando Deus chama, e é Deus que está lá naquele fogo que não se consome, quando Deus chama Moisés, ele diz, vem para cá porque eu tenho uma obra para você fazer. E a obra era descer ao Egito, porque Deus tinha ouvido o clamor e a aflição do seu povo. Mas Moisés diz, como é que eu vou fazer isso? Vou relatar aqui 10 coisas para o senhor mudar de ideia. E relata mesmo. Até o ponto em que, no final, quase convencido já, mas ainda com alguma relutância, Moisés diz, tá certo, e se eu fosse lá? Esse povo não me ouviria? Porque eu diria o quê? Eu diria que quem me mandou descer no Egito para tirar este povo? E aí Deus diz, eu sou o que sou, manda. Eu sou o que sou, manda. Você vai e diz simplesmente isso, eu sou o eterno, eu sou o que sou. Você vai sob a minha voz, você vai sob a minha palavra e você vai. Me parece que Moisés mudou de ideia rapidinho, pegou o seu cajado e desceu. Arão, tem coisa para fazer, Arão. E é grande, Arão. E eles vão, e vocês conhecem a história, sob a palavra. Sob a palavra, um outro homem tinha passado uma noite inteira sem pescar nada. E então está lá, cuidando das suas redes, e tem um homem pregando para uma multidão, que vai levando esse homem lentamente para perto do mar, e ele começa a pisar na água, e de repente ele pede para o dono desse barco subir neste barco, e pedindo permissão fica no barco e prega as multidões. E o dono desse barco só está ouvindo. Quando passa, quando tudo se acalma, ele diz assim, vamos ao largo pescar? E este homem fala, hoje o mar não está para peixe, chefe. Eu vim de lá e sofri demais. E não tem peixe aqui. Mas sob a tua palavra, vou lançar as redes. E a palavra de Deus nos mostra que lançou a rede não porque confiava em si, lançou a rede não porque descobriu um novo meio de tarrafiar, lançava a rede porque alguém disse, vai e faz. A ousada confiança jamais deve ser em nós. Ousada confiança em nós é um risco terrível. E eu aprendi isso com 1 ou 2 anos de conversão, e guardei essa frase, porque possivelmente eu esteja incluído nessa frase. Uma pessoa disse assim para mim um dia, Sérgio, a pior coisa que tem é um tolo com iniciativa. Ah, irmãos, a ousada confiança não pode ser em mim, não pode ser em ti. A ousada confiança de Paulo era no Senhor. Sabe quando você está fazendo alguma coisa que você sabe que é para o Senhor, e aí não tem uma deusa Diana, e aí não tem oposição, aí não tem nada. Não é que ele seja um louco, ele é um ousado no Senhor. Este é Paulo. Veja um pouco mais, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Sabe o que ele está fazendo aqui? Um contraponto a tudo que os tessalonicenses sempre ouviram. Seguiam ídolos,
seguiam não só ídolos, mas eram enganados nos processos, na mercadoria, no que Tessalônica representava, porque estava muito próxima de Diana e de outras divindades. Não se baseava em dolo. O que Paulo está querendo dizer com isso é: a minha dignidade está em ser um homem que serve ao Senhor com o meu coração. A minha dignidade está em ser um homem que serve ao Senhor sinceramente de coração. Por isso o versículo 3, mas o servir ao Senhor sinceramente de coração era dizer aos Tessalonicenses: vocês são idólatras. Era dizer àquele povo: vocês vão para o inferno, ao inferno. A exortação, o conceito de exortação é alertar, é dizer luz amarela na sua vida, você está se perdendo. E eu estou aqui para anunciar aquele que pode lhe resgatar. A exortação é um confronto com o pecado. Por isso ele diz que servia o Senhor dessa maneira, com sinceridade de coração. A dignidade de Paulo passa pela sua sinceridade, passa porque ele sabe e sabia que a sua pregação, ela teria oposição. Assim como todo cristão hoje precisa saber que a sua pregação sempre terá oposição. Por isso a sinceridade do coração não pode ser com a cultura. Não pode ser com os ganhos ou perdas. A sinceridade de coração que dignifica o cristão tem que ser ao Senhor. É por isso que a palavra de Deus enaltece um homem da seguinte maneira. Eu vou ler o texto que diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você sabe onde reside a dignidade de um cristão? É quando o seu coração está debaixo da palavra do Senhor. E não importa o que ele vai encontrar pela frente, ele é do Senhor, ele vive para o Senhor, ele prega, ele resiste, ele avança ou ele retrocede para o Senhor. A dignidade passa por um coração convertido. Todo coração convertido ao Senhor, de alguma forma, em alguma medida, é conferido de dignidade. Aqui está um homem assim. Lá atrás, um outro homem do Antigo Testamento também, fazendo uma oração em determinado dia, ele fez essa oração, chamava-se Ezequias. E olha a oração de Ezequias a respeito de pessoas que ele precisava para trabalhar em alguns lugares, mas que pessoas é que ele valorizava? Então está escrito assim: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar seu Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor perdoe, trabalhe, guarde, proteja aquele que se dispôs no coração a buscar ao Senhor. Bom, aqui talvez eu poderia fazer alguma aplicação breve acerca dos nossos dias. Irmãos, eu não sei se o cristianismo busca o Senhor de todo o seu coração. Os dias atuais são tão confusos, tão estranhos. As crianças buscam presentes o tempo inteiro. As crianças querem mais e mais. E por consequência os homens também. Via de regra parece que vivemos para a aquisição. Via de regra parece que vivemos para a realização dos sonhos. Via de regra parece que vivemos para ser mais cheios um pouquinho, para ter um pouquinho mais. Via de regra, se não temos tempo para a família como gostaríamos, queremos um trabalho que a gente trabalhe menos, ganhe mais, para ficar com a família. Via de regra parece que o homem está sempre em busca, correndo atrás de si mesmo. Mas aqui nós temos um homem que ousou dizer: eu sou do Senhor. E ainda que seja difícil viver para o Senhor, essa é a tônica da minha palavra.
o meu coração está debaixo dele. A minha vida pertence a ele. 3 coisas aqui, até aqui, porque nós veremos a 4ª logo a seguir. Quem era Paulo e por que há uma dignidade envolta no seu ministério, aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, é porque ele sabia que o seu trabalho não seria em vão, porque era no Senhor. Ele sabia que apesar dos sofrimentos que teria, a sua ousada confiança produziria vida por onde quer que ele passasse. Ele sabia que se vivesse em sinceridade ao Senhor, apesar das lutas, das perseguições, das agressões, das maledicências, ele seria o vencedor. Ele levaria adiante o projeto de Deus. E por 4º lugar, tem uma outra coisa fundamental em Paulo, está no versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo sabia quem deveria ser agradado. Paulo sabia que cada palavra dele agradaria ou desagradaria ao Senhor. Paulo sabia que tinha sido aprovado por Deus a ponto de o Evangelho ter sido confiado a ele. E um homem a quem o Evangelho de Deus foi confiado não precisa temer os homens. Um homem a quem o Evangelho foi lhe dado não precisa se assustar, se amedrontar e fugir. Um homem que tem o Evangelho em si. E este homem não precisa ser um pregador da palavra, é um cristão. Ele não precisa temer nada. Eu estou olhando para o texto e estou vendo 2 coisas por cima do texto. Além dessas 4 ideias, a dignidade de um cristão é entender que seu trabalho não é em vão. A dignidade de um cristão é saber que, apesar dos sofrimentos, ele pode continuar, porque o Senhor o conduz em triunfo. A dignidade de um cristão é em dedicar o seu coração ao Senhor e não deixar que o mundo domine esse coração. A dignidade de um servo do Senhor é saber a quem deve agradar com as práticas da sua vida. Mas nós temos 2 coisas a mais, talvez, no texto, e eu concluiria em forma de conclusão. É a palavra confiança, que está aqui no versículo 2, ousada confiança, e a palavra aprovado por Deus, lá no versículo 4. Irmãos, a ousada confiança, nós lemos várias coisas de homens que tiveram atitudes de grande confiança. A confiança é necessária nos dias atuais, meus irmãos. Confiar a vida ao Senhor, confiar a família ao Senhor, confiar o trabalho ao Senhor, é um ato de fé. Crer simplesmente no Senhor, porque Ele está no centro, porque Ele está fazendo a obra, porque Ele tem um projeto e está continuando esse projeto, é um ato de fé. De fé, não em si, de fé no Senhor. A minha oração é que a nossa igreja exercite a fé. Confie no Senhor. E dia após dia cresça em ousadia. E dia após dia cresça em disposição. E dia após dia, aqui no tempo em que nós estamos, vivamos o que é ser ousadamente confiantes no Senhor. E a outra ideia é de aprovados. Irmãos, eu sei, ninguém de nós gosta de prova. Mas nós não podemos ignorar que as provas existem. E provação, não tem como o crente fugir da provação. Só que a provação, ela está muito perto da tentação. E muitas vezes nós não sabemos o que é provação e o que é tentação. Num raciocínio simples assim na minha cabeça, eu procuro sempre entender a diferença entre a tentação e a provação. A tentação nunca vem de Deus. Tiago disse que Deus ninguém tenta. Então não é Deus que tenta. Quem tenta é o diabo. E suas hostes, seus inimigos, seus soldados inumeráveis, toda a corja de inimigos nossos.
eles sempre tentarão. A tentação, ela não vem para nos ajudar. A tentação, ela vem para nos destruir. A tentação vem para nos afastar de Deus. A tentação vem para que não leiamos a sua palavra, para que não oremos, para que não pratiquemos o bem. A tentação vem para nos afastar de Deus, para que não haja um adorador em casa, para que não haja alguém que pregue o evangelho nas ruas. A tentação vem para isso. E vem travestida das inúmeras maneiras, eu não vou me deter nisso. Só para dizer que tentação tem foco. Sou eu e é você. E vem para nos destruir, vem para nos derrubar, vem para nos arrebentar, se possível for. Aprovação não. Aprovação vem de Deus. Deus prova o coração. Está aqui o texto. E sim a Deus que prova o nosso coração. Então, irmãos, a minha palavra acerca disso é: não tema a aprovação, tema a tentação. Fuja da tentação. Ore ao Senhor, não nos deixes cair em tentação, nosso Deus, que é como Jesus mandou orar no Pai Nosso. Agora, não fuja da aprovação. A aprovação faz bem à nossa vida. É o mesmo Tiago, que lá na frente vai dizer que a aprovação produz coisas maravilhosas em nós. A aprovação produz perseverança, produz paciência. Nós precisamos dessas coisas cada vez mais. Mas se nós fugimos da aprovação, não queremos prova, não queremos passar pelo teste, brincando com vocês, mas muitos de nós estão sem nota, porque fugiu da aprovação. Não quis a prova de Deus. Está sem nota, meu. E aí? A aprovação vem para descobrir, levar à luz a virtude dentro do cristão. O cristão não pode temer provação de Deus, não. Ao contrário, deveríamos pedir: Senhor, mais prova na minha vida, Senhor. Mais coisa difícil aí para eu escolher, Senhor. Senhor, continua a me provar, porque é no fogo que o ouro puro se sobressai. Ele é purificado no fogo. Não temo fogo. Alguns de nós temem muito a prova, mas a prova é um benefício para o cristão. Se o cristão descobre o sentido, quando ele descobre o sentido da prova, ele diz: Senhor, me prova mais, me prova mais. Porque a cada prova pode surgir um ato de fidelidade. A cada prova, um testemunho que esse mundo precisa. Mas se eu fujo da prova, sem fidelidade, sem testemunho. Essas duas coisas são importantes nesse texto para a gente pensar. O quanto nós somos ousados no Senhor, irmãos. O quanto a gente está firme. Eu vou fazer a obra do Senhor apesar das dificuldades. Isso é a ousada confiança. E o quanto nós estamos dispostos a dizer: Senhor, trabalhe em mim. Trabalhe em mim, Senhor. Me põe à prova. Testa o meu caráter, Senhor. Senhor, eu não quero esconder a minha vida do Senhor. Testa a minha essência, Senhor. Quantos de nós oram por dificuldades? Porque as provas vêm nas dificuldades. Elas não vêm na vitória, não. Quantos de nós não temem passar pelas dificuldades porque sabem que sairão mais fortes depois delas? Pois isso é um cristianismo maduro, meus irmãos. Isso não é um cristianismo masoquista. Isso é um cristianismo que quer verdadeiramente avançar, que quer verdadeiramente a perfeição, que quer verdadeiramente ser melhor. Irmãos, eu quero ser um cristão melhor amanhã do que eu sou hoje. Irmãos, talvez muitos de nós lutem com alguns pontos que são básicos, como, por exemplo, fidelidade ao Senhor. Fidelidade à pessoa amada. Fidelidade ao Senhor no cumprimento das suas obrigações com os seus filhos. Deus está nos provando diariamente para que sejamos pais melhores, maridos melhores, cidadãos melhores, cristãos melhores. Então, irmão, irmã, não fuja da prova. Hoje à tarde, e eu concluo com isso, hoje à tarde, como ao longo deste mês inteiro, nós estivemos conversando com os professores da Escola Bíblica Dominical, do departamento infantil. E o que eu estou trabalhando com eles é teologia no departamento infantil, porque a nossa escola bíblica dominical acontece pela manhã e nossa escola está na grade curricular. É um curso de teologia que a IPSA está estudando, 2 anos, um currículo teológico especial de 2 anos.
todas as turmas, mas os professores do departamento infantil, nesse momento, estão dando aula para as crianças. Então, a coordenação me chamou para a gente suprir um pouco essa falta, e durante esse mês inteiro, todo domingo, às 5 horas da tarde, eu me reúno com eles, e nós temos uma exposição teológica, e eu estou trabalhando teologia sistemática com eles. E hoje nós estávamos falando sobre a cristologia. E eu dizia a eles uma coisa que eu quero, assim como disse a eles, dizer à igreja. Esses nossos professores de escola bíblica dominical, principalmente do departamento infantil, eles são imprescindíveis para que a nova geração, essa que neste momento está no culto, lá em cima, os pequenos, de 5 a 10 anos, para que daqui a 10 anos eles sejam os oficiais, como eu citei alguns aqui. Danilo foi da UCP, é diácono. Lucas foi da UCP, é diácono. Cláudio foi da UCP, é presbítero. Dudu foi da UCP, é diácono. Irmãos, o trabalho no Senhor redunda em honra e glória para o Senhor. Então, quando eu falava com eles, hoje à tarde, eu dizia a eles, vocês têm o privilégio de serem aquelas pessoas que ensinarão as crianças a refrear a maldade de dentro de si. Vocês ensinarão o caminho a elas antes de elas encontrarem os atalhos. Vocês têm um ministério nas mãos de levar essas crianças desde cedo a conhecer Deus como o seu Pai, de entender que Jesus Cristo é o seu Redentor, de entender que desde cedo elas estão ladeira abaixo, porque na queda todos pecaram e carecem da glória de Deus, e as nossas crianças também. Irmãos, é rico, é belíssimo o ministério de um professor do departamento infantil. Eles começam a lecionar para a criança de 2 aninhos, e a criança passa de sala em sala e termina com 13 anos de idade, que é a nossa última sala do departamento infantil. Com 13 anos de idade, sabe para quê, irmão? Preparada para fazer parte de uma adolescência firmada no Senhor, aprendendo a ser um líder cristão desde cedo. Por isso, no Senhor, um trabalho que cuida de vidas nunca será em vão. Paulo entendia de teologia, mas queria aplicar a vida. A teologia faz mais sentido quando ela é aplicada à vida. Por isso, nós louvamos ao Senhor. Por Moisés, pela sua ousada confiança, por Pedro, pela sua ousada confiança, pelo pai do filho pródigo, que ensinou a ele, mesmo que o filho saiu, mas voltou. Nós louvamos ao Senhor por Davi, um homem segundo o coração de Deus, por Ezequias, que orava por pessoas que buscassem ao Senhor, pelos professores do departamento infantil que cuidam das nossas crianças, por você, a quem Deus, tenho certeza, quer conferir dignidade à sua vida. Por isso, a vida cristã é local de uma dignidade ilimitada. Vivamos a dignidade da vida cristã, meus irmãos. Ela nunca será em vão. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor, que sonda e prova cada coração. Enquanto isso, chamo os nossos irmãos do conjunto de louvor, música, eles ainda vão cantar uma canção ao Senhor. Grande eterno Deus, Deus de Paulo e Deus nosso, Deus na história, Deus no presente, Deus que nós podemos confiar que tem um futuro para os seus. Confere dignidade à nossa vida, Senhor. Faz com que a nossa vida cristã seja um reflexo do Senhor. Faz com que as palavras não entrem na nossa mente por um ouvido e saiam pelo outro, mas permaneçam, para que sejamos achados dignos do Senhor, vivendo de maneira digna, odiando o pecado, fugindo da tentação, buscando a santidade do Senhor na nossa vida. Ensina-nos a viver, Senhor, de um jeito que vale a pena viver. A vida já é tão difícil, Senhor. As demandas são tão grandes. As tentações diárias.
Conduz a cada um de nós, Senhor, no caminho da vida, para que possamos experimentar aqui neste tempo o que é ser um cristão, verdadeiramente cristão. Mas, Senhor, não só no entendimento, no dia a dia, nas práticas, nas coisas que nós escolhemos, nas coisas que nós queremos e nas coisas que nós rejeitamos. Faz-nos cristãos que em cada momento da vida olhem para o Senhor. E quando estivermos em uma esquina e não soubermos se devemos andar para a direita ou para a esquerda, que levantemos os nossos olhos e procuremos a resposta no Senhor e na sua palavra. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.